Francisco Santos Mir III, mais conhecido como Frank Mir, é um dos lutadores mais emblemáticos da história do MMA, especialmente na divisão dos pesos pesados. Nascido em 24 de maio de 1979, em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Mir é um dos poucos lutadores a passar praticamente toda sua carreira no UFC, onde construiu um legado notável. Ele é amplamente reconhecido por suas habilidades no jiu-jitsu brasileiro, BJJ, sendo um dos mais perigosos finalizadores da história do MMA, além de ser o primeiro lutador a conquistar um cinturão de peso pesado com uma finalização no UFC. Mir é conhecido não apenas por suas conquistas no esporte, mas também por sua capacidade de superar adversidades, incluindo um acidente quase fatal que ameaçou encerrar sua carreira. Ele é 2 vezes campeão dos pesos pesados do UFC e responsável por algumas das finalizações mais memoráveis da organização. Frank Mir cresceu em Las Vegas, onde desde cedo se interessou por artes marciais. Seu pai, um lutador de karatê, introduziu-o no mundo das lutas, mas foi no wrestling que Mir começou a construir sua base como atleta. Ele competiu no ensino médio, onde desenvolveu as habilidades que mais tarde o ajudariam no MMA. Ao terminar a escola, Mir começou a treinar jiu-jitsu brasileiro e rapidamente demonstrou talento nessa arte marcial. Ele foi graduado faixa preta e se tornou um especialista em submissões, o que se tornaria uma das marcas registradas de sua carreira no MMA. Frank Mir estreou no MMA em 2001 e rapidamente atraiu a atenção do UFC graças ao seu tamanho, força e habilidade técnica no chão. Ele fez sua estreia no UFC no mesmo ano, derrotando Roberto Traven com uma chave de braço, mostrando desde cedo sua maestria no jiu-jitsu. Seu primeiro grande momento no UFC veio em 2004, quando enfrentou Tim Sylvia pelo cinturão interino dos pesos pesados no UFC 48. Mir quebrou o braço de Sylvia com uma chave de braço nos primeiros segundos da luta, garantindo a vitória e o título. Essa finalização brutal se tornou uma das mais icônicas da história do UFC e solidificou Frank Mir como um dos maiores finalizadores do esporte. Pouco depois de conquistar o título, em setembro de 2004, ele sofreu um grave acidente de moto em Las Vegas. Mir quebrou o fêmur e deslocou a articulação do quadril, ferimentos que ameaçaram sua vida e sua carreira no MMA. Após mais de um ano de recuperação, Mir retornou ao octógono em 2006. No entanto, ele enfrentou dificuldades em suas primeiras lutas após o acidente, com derrotas para Márcio Cruz e Brandon Vera. Apesar disso, Mir continuou trabalhando para recuperar sua forma física e psicológica, demonstrando uma resiliência admirável. Frank Mir voltou ao topo da divisão dos pesos pesados ao longo dos anos seguintes, consolidando sua posição como um dos maiores lutadores da história do UFC. Um dos momentos mais marcantes da carreira de Mir foi sua rivalidade com Brock Lesnar, que começou no UFC 81. Na luta, Lesnar, que era uma estrela do WWE, dominou Mir no início, mas cometeu um erro ao deixar sua perna exposta. Mir aproveitou a oportunidade e finalizou Lesnar com uma chave de joelho, marcando uma vitória impressionante. No entanto, a rivalidade não terminou aí. No UFC 100, Lesnar derrotou Mir em uma revanche muito assistida, conquistando o cinturão dos pesos pesados. Apesar da derrota, essa rivalidade elevou o perfil de Mir e mostrou sua importância no esporte. Outro momento épico da carreira de Frank Mir foi sua luta contra Antônio Rodrigo Nogueira no UFC 92, em 2008. Nogueira era considerado uma lenda do MMA e um dos melhores finalizadores do esporte. No entanto, Mir chocou o mundo ao derrotá-lo por nocaute técnico, tornando-se o primeiro lutador a nocautear Nogueira. Na revanche entre os dois, no UFC 140, Mir conseguiu outro feito histórico. Ele finalizou Nogueira com uma kimura, chave de braço, que deslocou o ombro do brasileiro, um dos momentos mais dramáticos e chocantes da história do MMA. Frank Mir é amplamente reconhecido como um dos lutadores mais técnicos da divisão dos pesos pesados. Sua especialidade é o jiu-jitsu brasileiro, no qual ele é um dos maiores especialistas do MMA. Mir é responsável por algumas das finalizações mais impressionantes e inovadoras da história do esporte. Ele combina seu jiu-jitsu com um striking sólido, especialmente em sua segunda fase de carreira, quando desenvolveu seu boxe para se tornar um lutador mais completo. Mir era perigoso tanto no chão quanto em pé, o que o tornava um oponente imprevisível. Sua inteligência no octógono e capacidade de ler os movimentos dos adversários eram outras características marcantes. Mir sabia como usar os erros de seus oponentes e usava sua experiência para vencer lutas aparentemente perdidas. Como muitos lutadores veteranos, Frank Mir enfrentou desafios no final de sua carreira. Ele acumulou derrotas contra lutadores mais jovens e explosivos, como Júnior dos Santos, Alistair Overeem e Daniel Cormier. Após deixar o UFC, Mir lutou no Bellator, mas não conseguiu replicar o mesmo sucesso que teve no auge de sua carreira.
Apesar das dificuldades no final de sua trajetória no MMA, o legado de Frank Mir como um dos maiores pesos pesados da história permanece intacto. Frank Mir é amplamente considerado um dos maiores finalizadores da história do MMA. Sua habilidade de finalizar adversários de forma técnica e, muitas vezes, dramática, o colocou no topo da lista dos grandes lutadores da divisão dos pesos pesados. Ele também desempenhou um papel importante no desenvolvimento do MMA como esporte, ajudando a popularizar o jiu-jitsu brasileiro e mostrando que os pesos pesados não eram apenas sobre força bruta, mas também sobre técnica e inteligência. Mir continua sendo uma figura respeitada no mundo das artes marciais mistas e frequentemente participa de eventos e transmissões como comentarista, compartilhando sua vasta experiência e conhecimento. Frank Mir é uma verdadeira lenda do MMA, conhecido por sua habilidade, resiliência e contribuições para o esporte. Ele enfrentou os melhores lutadores de sua geração, conquistou 2 cinturões do UFC e deixou momentos inesquecíveis para os fãs de artes marciais. Seu legado será sempre lembrado como um dos melhores pesos pesados da história e como um símbolo de superação e dedicação ao esporte. Qual outra história completa você quer aqui no canal? Comente e inscreva-se!